pessoal! Estamos aqui no segundo dia da APAS 2023, no nosso podcast. Gente, nós estamos chique demais! Estamos chique demais. Hoje a gente está recebendo aqui nosso querido amigo Felipe Salvador. Ele trabalha com dados para o varejo, marketing, inovação, tecnologia e muito mais, sabe o que? Estratégia, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né, Felipe? É exatamente isso. Se apresenta aí um pouquinho, fala um pouco de você. Gente, obrigado. Acho que foi até um pouquinho demais assim, né? Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Eu estou atuando no varejo há um pouco mais de, aí, pelo menos uma década, pelo menos, com foco no varejo supermercadista. E há alguns anos atrás foi realmente que eu comecei a expandir mais, ter uma expansão, então ver o varejo supermercadista, varejo farma e outras coisas como hoje o meio de impressão. Supermercado, farma também. Também. E são dois que estão correlacionados com a gente. E hoje eu sou líder de segmento de varejo na Selbet, que é uma empresa com mais de 40 anos e que trouxe aqui para a APAS um stand da Pricefy, que é uma das startups da Selbet. Está com um stand aqui no Pavilhão Branco, já fica o convite já, que é uma empresa de outsourcing e impressão. Então tem aí um segmento muito interessante que vem aumentando a cada ano. Impressão é o negócio da Selbet, né? É o negócio. Hoje, um dado muito importante, a Selbet ela responde a praticamente de 50% a 55% das etiquetas impressas no Brasil. Uau. Então é um número bem alto por conta do aluguel de impressão, de impressoras e tudo que existe nesse meio. É um número bem alto. Bacana. Muito legal. Ontem a gente fez um podcast exatamente sobre esse assunto de aluguel de máquinas, de impressoras, oportunidades de crédito, quanto é muito mais vantajoso para supermercadistas. Pensar na locação, né? Em contraste com a aquisição. Claro. Por questões tributárias, uma série de benefícios de economia fiscal é muito mais inteligente, além da economia operacional, né? Exato. Cara, a máquina, alguém está cuidando dela o tempo inteiro. Exatamente. Enfim, você tem uma questão de disponibilidade, né? Claro. Mas vamos lá, Felipe, eu quero tirar muita Agora coisa vamos abusar do nosso convidado. Trazer aqui para dos nossos clientes, dos nossos amigos. Quando você fala você trabalha com estratégia, como é isso na prática? Como que isso ajuda? Como que isso funciona exatamente? Eu costumo dizer que a estratégia ela tem que ser o início de qualquer projeto. Porque você só buscar um projeto ou de repente só buscar uma meta, algum número em específico, você não necessariamente está criando talvez um piso, você está criando ali uma base para aquele projeto seguir. Então muitas vezes a gente vê aí diversas empresas, não só no ramo supermercadista ou varejista, mas a gente vê o quê? Projetos ou serem guardados na gaveta, talvez pela ausência de estratégia feita na construção do projeto, ou alguns projetos morrendo, né, com pouco tempo de uso ou com pouco tempo no mercado, também por uma falta de estratégia do que ele queria atingir e como continuar. Então, eu costumo dizer que a estratégia, ela realmente é o primeiro passo para qualquer projeto. Felipe, eu acho que a gente consegue até fazer uma distinção. Eu vejo muitas empresas que acham que estão falando de estratégia quando estão falando de meta. Tá. Eles têm uma meta, que é um desejo. Claro. A estratégia seria o caminho para chegar naquele sonho dela. Sim. E simplesmente eles não fazem essa parte. Então eles botam um alvo aqui, mas esquecem de traçar todo o caminho para chegar naquele alvo. É isso. A leitura está perfeita. Quando normalmente se faz um business plan, vamos falar da estratégia desse projeto, desse negócio, normalmente eles sabem o que eles querem atingir. Então, que é a primeira etapa, que normalmente é a meta, é o alvo. Eu quero atingir X% de meta. Só que tem um segundo e um terceiro passo, que é onde não se tem o mesmo cuidado, ou não se tem a mesma empolgação em fazer, que é o como eu vou alcançar isso, como eu vou manter isso depois que eu alcançar, ou como eu vou reestruturar caso eu não alcance, ou seja, visualizando o que faltou. Mas isso aí, agora você bateu pesado. Muito. Uma coisa é traçar um caminho.
E tudo isso é futurologia, né? E aí a vida real vai acontecendo, aquele caminho, de repente, não vai sendo exatamente o que você traçou. Sim. Como é que eu recalibro isso, né? Porque a questão da meta, ou do o que eu quero atingir, só é visto por um ponto positivo. É aquela reunião onde se tem uma ideia, ou se vê algum número em específico e fala assim, vamos atingir esse número porque vai ser perfeito. Mas não é colocado o que a gente pode falar que é um pouco de risco, né? E os riscos, né? Vamos imaginar o que pode acontecer nesse caminho e como nós poderíamos reverter um cenário negativo durante esse caminho. Não se pode, num business plan, numa estratégia, você desenhar somente o alvo e caminho assim positivo, como se você fosse dar um passo para a direita, outro para a esquerda, de uma forma convencional. Nada de errado pudesse acontecer nesse caminho. Exato. E muito do que protege, às vezes, durante a estratégia do como você vai fazer, é o terceiro e último passo, que é o mais difícil, e muitas vezes ele deveria, que eu comento, ele deveria ser o primeiro a ser pensado, antes do o quê, mas ele, mesmo sendo o último, muitas vezes ele é até o último, que é o porquê você está fazendo aquilo. Então assim, olha, você tem o quê, como e o porquê. Por que você está fazendo isso? É só por um momento? Então, se é só por um momento, vamos desenhar que podem haver mais cenários negativos. Agora, por que você está fazendo isso? É porque nos últimos 5 anos esse produto, essa meta deu certo assim. Então você já pode imaginar que existe um caminho mais palpável para você alcançar, porque já foi feito outras vezes e está querendo mudar algumas coisas nesse caminho. Então, o como e o porquê normalmente não são colocados, e muito não é por culpa. Não é eu que chego, ou a consultoria que chega com uma ideia brilhante. Não é isso. É porque talvez, né, quando você tem uma meta, você coloca muita velocidade para atingir essa meta, que é uma velocidade tão grande, às vezes para equipes enxutas para cada setor, que você não tem tempo para olhar, adaptar aquela meta e olhar o que pode acontecer no durante dela. Por isso a importância de você ter uma pessoa, um líder, por exemplo, igual hoje eu atuo na Seudete. Você tem um líder de segmento que ele está ali, existe o comercial, existe o marketing, existe a tecnologia, mas tem alguém que está botando a cabeça fora da água para ver tudo o que está acontecendo, seja de tendência, seja para os números da própria empresa que já aconteceram, e falar, pessoal, aqui, vamos dessa forma, aqui, e que é o meu grande papel, é o convencer. Eu posso desenhar a estratégia, assim como outras N pessoas podem. O que muda no meu profissional, no que eu atuo, a forma que eu atuo, é como eu convenço as pessoas, os times, os CEOs, os VPs, as empresas. Fazer as pessoas fazerem, acreditarem naquilo, exatamente. E o que é que mais pode sabotar uma estratégia, a execução de uma estratégia? Quais são os grandes obstáculos para uma estratégia dar certo? Primeiro, eu acredito que seja a cultura. Eu acho que a cultura que se tem pode até não ser numa empresa, mas pode ser. Pode ser na empresa, como pode ser em determinado setor, que está impregnado por alguma cultura ou por talvez anos de uma X liderança, anos de um X time que atuou de tal maneira. Isso pode ser um empecilho. Sempre foi assim aqui. Por que eu vou mudar? Tanto para o que está dando errado, aliás, mesmo quando está dando errado, ainda existe esse pensamento, e quando está dando certo, é até pior, porque fala assim, mas faço isso até hoje, e está indo bem, por que eu vou mudar? Confesso, é mais difícil de você convencer um time quando está dando certo, a não ser que você apresente novas possibilidades que não foram olhadas, ou que ele está ganhando, mas que ele está deixando de ganhar algo que está ali e ele não está vendo. Você está ganhando 10, mas você poderia ganhar 15, ou melhor, não é o que você poderia, você está deixando de ganhar 15. Exato, 5 a mais. E você já tem esses 5 aqui, você que não está pegando. Aí o cara fala, ele não está me apresentando uma coisa extraordinária, é algo que eu já tenho. Então vamos para cima daí. Palpável, né? É palpável. E aí para o time a equipe que está dando errado, vai muitos fatores. Um que realmente é talvez mais conhecido é a cultura. A cultura organizacional, ela afeta muito, por isso que hoje se fala muito de gestão
muito de RH, recursos humanos. A gente vê esse setor mudando muito, inclusive sendo bem atuante em estratégias de algumas companhias, o que eu acho, inclusive, legal. A gente mudou a empresa, né? A Mix Fiscal hoje é uma empresa completamente diferente por conta desse envolvimento do RH com a estratégia. Show de bola. A gente faz treinamentos mensais com todo o time. A gente faz treinamentos, às vezes, periódicos, semanais, cada semana com um time diferente, específico para a necessidade dele. Mas a gente entendeu que sem cultura, cada um vai para um lado. Sim. Cada um vai interpretar uma situação e vai tomar uma decisão diferente. Porque cada um toma a decisão baseada nos seus próprios óculos. Claro. Então a nossa decisão foi, vamos alinhar os óculos de todo mundo. Vamos fazer todo mundo ter os mesmos critérios para tomada de decisão, o mesmo padrão de serviço. Se o Felipe for tomar uma decisão dentro de um determinado cenário, a decisão vai ser sempre a mesma, porque os critérios vão ser os mesmos. Claro. Então a gente treina muito, todo mês a gente treina o time para aprender a mesma cultura, aprender os mesmos critérios de tomada de decisão, o mesmo padrão de atendimento. Então isso transformou a empresa. A gente tem feito esse trabalho, a gente começou em abril do ano passado, e hoje a gente assim, enxerga, né, Fabrício, um cenário totalmente diferente com os colaboradores. A nossa taxa de churn foi para quanto? A gente tem o churn que normalmente seria no mercado próximo até a 20%, o nosso é 0,95%. Olha aí, caiu muito, maravilhoso. Maravilhoso. O envolvimento da equipe, se você ver meu crachá, legal. É bem lúdico, né? A gente faz assim, treinamento lúdico mesmo. Como a gente se espelha muito na Disney, a gente fez o treinamento da Disney. Como que a Disney é uma empresa de anos que continua encantando clientes. A taxa de retorno deles é altíssima e eles são o parque mais caro, né? Mesmo. E mesmo assim, tem um valor agregado. Eles entregam uma experiência que os outros não entregam. Exato. É igual quando nós comentamos de Starbucks. É um café, mas eles entregam uma experiência uma personalização diferente. O que você comentou agora, eu acho realmente muito pertinente, porque taxa de churn, eu normalmente eu falo, algumas pessoas falam assim, mas como que é a perda dos clientes? Eu falo, é relacionamento. É isso. Dos seus X, 20%, por exemplo, talvez X% seria relacionamento. Porque existe uma quebra ali de constância na comunicação, de expectativa. Poxa, tô com você, mas eu não tenho... Quando eu te mando um e-mail, demora para me responder, eu não tenho algo personalizado. Então, você vê que não é o que você oferece, não é o seu produto, é como você está gerindo ele. Então, é o relacionamento. E um dos passos para o relacionamento, e que entra de acordo com o que o Fabrício está falando, do RH, que eu acho fantástico, inclusive parabéns, é porque muito de um projeto não dá certo, vai da felicidade do próprio funcionário, do próprio colaborador. Ele está num momento de vida complicado, muitas vezes de casa para a empresa, mas muitas vezes o relacionamento complicado dentro da empresa, que pode resultar em resultados catastróficos. Uma coisa que a gente também percebeu é como é importante ele se sentir confiante naquilo que ele está fazendo, se sentir seguro no que ele está fazendo, e como é importante o cliente perceber segurança do lado de lá, né, de quem ele está contratando. Quer dizer, um cliente, quando ele é atendido por alguém que sabe o que está fazendo, tem ferramenta que é capaz de discernir o que está acontecendo com ele, mesmo do lado de cada linha, eu sei o que está acontecendo do seu lado da mesa. Claro. O cliente ele fica seguro daquilo e aí nunca mais ele sai. Eu faço um link aí no assunto que a gente já estava falando sobre estratégia, você falou mais cedo. Quando a gente tem estratégia, a gente consegue alinhar setores, unir setores. Sim. E foi isso que a gente fez. Então, por exemplo... Derruba barreiras, né? Dentro da Mix Fiscal tem o setor de legislação, tem o setor de mercadológico, tem o setor de tecnologia. Hoje é um grupo só. Perfeito. É um grupo só. A gente comenta que
são portas invisíveis. É. Não existe, mas está ali. Tá ali, mas Né? No varejista ninguém precisa supermercadista. enxergar, né? Exato. No varejo supermercadista, você tem uma barreira enorme de oportunidades, tem muitas oportunidades ali sendo barradas por uma falta de integração entre setor comercial e marketing. É isso. É absurdo. É absurdo. Parece que são empresas diferentes. Cada um em está lugares... num momento diferente, Exato. num mundo diferente. E que se juntam, os fala, caras... Vira uma Nossa, potência. uma potência. A gente experimentou isso também na integração do marketing com o nosso comercial. Legal. Mesma coisa, derruba essas barreiras, flui, as coisas fluem. E hoje, dentro assim, do nosso escopo de trabalho, das nossas entregas de solução, a gente percebeu que o nosso cliente precisava fazer um link muito grande entre a parte fiscal e a parte comercial, e não existe isso dentro das lojas. E a cada 100 supermercadistas, um faz isso. A gente começou a medir. Né? Assim, como que é? Hoje você tem uma rotina de integração do seu time fiscal com o seu time comercial. Vai. E as pessoas começam, não, eu não tenho. Eu falo assim, eu ouvi você falar e comecei a implantar. A gente deu uma palestra, agora, que a gente está em maio, agora em abril, esqueci a data de abril, meados de abril, a gente deu uma palestra para aproximadamente 300 donos de supermercados. E a gente fez essa pergunta, eu fiz essa pergunta, quem aqui tem integração do time comercial com o time fiscal? Acho que dois, né? Um deu esse depoimento, que viu a gente falar em alguma live que começou a fazer, e o outro assim, do que vocês estão falando? O que tem a ver Eu acho que eu tenho, mas comercial, como que é isso mesmo, né? Tá, Porque eu não nem tenho ideia. Sim. E as pessoas não fazem isso. Então, assim, falando de estratégia, falando de consultoria, a gente vem na Atlas hoje com uma solução de colocar na prática uma estratégia, uma metodologia e um processo que une a tecnologia com o desenvolvimento humano, com o ser humano, que eu acho que, inclusive, é uma vertente do tema da Atlas esse ano, né? Sim, eu acho isso espetacular. Eu escutei isso numa palestra hoje do Ricardo, que ele falava exatamente isso. Nós temos que reaprender a utilizar a tecnologia. Porque nós usamos a tecnologia, mas a gente esquece que é ela quem tem que ser útil para nós, e não nós úteis para ela. É uma reflexão, ele colocou ali uma provocação, vamos colocar dessa forma, que eu achei bem pertinente. Hoje nós vemos, inclusive, muitas ferramentas por aí sendo inventadas para que elas, né, o humano sirva a elas e não o oposto. Então isso tem sido realmente, eu acho que é um grande tema esse ano da APAS, e que um dos pontos de encontro é esse. A gente percebeu o seguinte: as pessoas não estavam sendo compreendidas de qual que era o verdadeiro desafio do dia a dia dela. Então, nossa plataforma é uma plataforma que monitora cadastro de produtos nas lojas, corrige esse cadastro de produto e, além disso, monitora todas as vendas e compras para entender qual é o reflexo dos erros tributários no final, no bolso da loja, no bolso do dono da loja. Sim. Então, é comum você perceber que ou ele deixa o dinheiro dele, a margem, o lucro dele, no bolso do fisco, ou ele deixa no bolso do cliente dele, e ele não deveria fazer isso, era o cliente que devia deixar o lucro no bolso do lojista. Esse é o pior, né? Porque o do fisco você consegue recuperar, mas o do cliente, passou no PDV, Ele foi feita a compra, acabou, ele não devolve mais esse dinheiro. Ou ele está na mão do fisco, ou ele está no bolso do consumidor, ou ele fica na mesa lá do fornecedor dele. E a gente tem a plataforma que mostra tudo isso, que ensina a fazer isso. Tem a Universidade Mix Fiscal que dá o treinamento para isso. E a gente começou a perceber que nem com toda a informação, nem com os avisos, a gente tem assessores que avisam o que está acontecendo para o time do lado de lá. Olha, eu percebi que aumentou a queima de caixa, eu percebi que você está assumindo mais risco do que você imaginava. Entendi. Eu percebi que você, enfim, está aumentando suas vendas, diminuindo suas... Eles vão monitorando de perto. E mesmo assim, do lado de lá, tinha um problema que as pessoas não agiam. E a gente começou a mapear o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que não está mudando do lado de lá? E a gente percebeu que os desafios, às vezes, de comunicação,
E a gente falava sobre isso, né? Tudo é Exato. como se comunicar. Comunicação. As pessoas simplesmente, olha, eu estou vendo que eu tenho um problema, mas eu não estou conseguindo agir. Primeiro, porque eu tenho as minhas tarefas do dia a dia que eu não posso parar. Não posso parar, exato. E vocês talvez não estejam vendo que o problema do dono da loja não é o problema meu que estou lançando nota fiscal na loja, por exemplo. O meu problema é que esse cara está me cobrando para eu dar entrada logo nas notas. O problema dele é que, na verdade, se eu der entrada errado, ele vai pagar uma conta que ele nem tem ideia. Sim, exatamente. Como que eu faço para conciliar isso? Então nós criamos uma metodologia para isso. Uma metodologia para aplicar lá dentro da loja e a gente treina, a gente dá o treinamento disso, isso já existe na plataforma, mas ainda assim as pessoas não estavam aplicando. O que a gente fez? Vamos separar, vamos preparar uma consultoria para oferecer para esse pessoal que precisa de ajuda. Não basta ter a ferramenta, não basta ter a tecnologia, alguém vai precisar parar, cara, eu entendi o seu desafio. Faz assim, primeiro faz essa, olha a estratégia. Exato. Primeiro você vai fazer assim, como você vai chegar no teu resultado, que é parar de queimar caixa. Exato. Faz assim, faz assado, mexe aqui, mexe ali, integra o time, faz isso daqui, chama todo mundo, vamos orientar todo mundo. Claro. E a partir dali muda a realidade da loja. Começa a aparecer dinheiro. Era dinheiro que ficava com o fisco, vem para o bolso do dono, dinheiro que ficava com o consumidor, ele começa a sobrar na loja, dinheiro que ficava com o fornecedor começa a vir para a loja. Mudou a realidade quando você traz essa estratégia e você se comunica com os atores desses processos de maneira que eles entendam o que eles têm que fazer. Você influencia. Você influencia. Se influencia de uma forma que ele recebe aquela informação. Agora, na semana passada, né, estava conversando com um dos pares, né? Nós temos 4 pares dentro da Selbet no cargo de SEO, que eles chamam de Segment Owner, que é nada mais do que líder de segmento. Estávamos numa conversa falando entre eu, varejo, e o SEO de saúde. Cara, a grande tarefa do SEO, do líder de segmento, é influenciar, né? O que eu tenho que fazer de estratégia, a metodologia que eu vou utilizar, a forma que eu vou utilizar os dados, o que eu vou mapear de tendência, o que eu vou mapear de dados, isso é o meu básico, isso é o que eu tenho que produzir no meu dia a dia. Beleza, o diferencial é como e você vai se influenciar. Influencie, você tem que estar se relacionando. Aliás, esse você é um diferencial seu, integrando. Né? Esse é um diferencial seu, de conseguir influenciar as pessoas para se sentirem participantes e donas do projeto, né? Exato, e o legal é que a cultura da Selbet, e inclusive da Pricify, que está aqui, tem essa cultura de permitir que influencie e, inclusive, como fala, eles empurrarem, né? É uma cultura deles. Façam, influenciem, proativos, vamos trabalhar, tem uma ideia nova, me fale. Avisa, levanta a mão. Levanta a mão. O máximo que pode acontecer é a gente falar, agora não, ou talvez vamos fazer de outra maneira, vamos fazer de outra forma. Então são formas diferentes de você lidar com a mesma situação. Inclusive, pós essa conversa, numa conversa com outro rapaz que chama Felipe também, estávamos conversando, ele falou, nossa, eu tenho um desafio muito grande para um curto prazo de tempo. Não, qual é a minha reação? O que eu informo? A forma que eu vou avisar que não dá tempo de colocar nesse escopo que foi me dado. E eu automaticamente virei para ele, mas calma, foi te dado esse escopo como uma obrigação ou foi sugerido? Ele falou, sugerido. Eu falei, então, se a pessoa sugeriu, é porque ela não sabe o quanto é trabalhoso, o quanto isso é vagaroso atingir. Então, ao invés de você voltar de uma forma negativa, falando não dá, você vai voltar de outra forma. Você vai falando, saúde. Você vai falar da seguinte forma, nesse tempo eu consigo resolver este problema e para solucionar os outros dois, eu preciso desse tempo e dessas tarefas. Dessa forma, o que você entrega para outra pessoa? Que você está disposto a solucionar aquele problema, só que de uma forma diferente, inclusive ensinando aquela pessoa. Você não está desistindo, não você não está botando de lado. Não só você está disposto, mas você já tem um caminho para isso. Né? Você tem um caminho para isso, uma solução. Felipe, e qual é a área que você mais gosta
de interferir e de mudar a realidade? Pode ser 3? Pode ser 3, claro. Pode ser 3. Mas vamos lá, vai. Porque no final é isso, tudo está integrado, né? É difícil a gente, em 2023, se posicionar, às vezes, de uma forma tão especialista, tão personalizada, em um único lugar. Eu coloco a área de marketing, porque é onde eu me formei, é o setor que eu trabalho durante muitos anos, então é claro que eu vou ter uma prioridade nela, mas eu tenho total consciência que eu preciso influenciar e mudar o comercial Marketing, e a tecnologia. e tecnologia. Os 3 juntos, claro, os 3 juntos é onde eu tenho a minha experiência, a minha expertise. Um setor fora esses 3, que eu super respeito a ponto de falar, me conta o que você acha, qual é a sua percepção, porque eu preciso entender você para poder sugerir algo diferente aqui para esses 3, é operações. Porque não adianta também fazer um plano maravilhoso nesses 3 setores, você contrata uma tecnologia linda, utiliza dados maravilhosos, o comercial compra, vamos colocar um exemplo supermercadista, compra tais produtos, assim, o marketing faz uma propaganda tal, mas a operação Não entrega. não entrega aquilo por N razões. Então, a operação ela tem que sentar na mesa e conversar aqui, ó, todo mundo junto. Agora, eu, Felipe, né, CPF, RG, indiferente, marketing, comercial e tecnologia. Legal, Felipe, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar com a gente dessa experiência bacana. Fiquei muito feliz, venha sempre, conta com a gente sempre. Fiquei muito honrado com a sua presença. Muito obrigado pelo convite, Carol, Fabrício, obrigado mesmo. Você tá aqui com a gente, Imagina. ter aceitado. Resolvi mandar um WhatsApp assim pro Felipe do nada, né? Oi. Oi, Felipe, sabe quem sou eu aqui? Meu, a Ana me ligou, até um beijo pra Ana, me ligou, olha, não sei o que, a Carol quer falar com você. Gente, Beijo, obrigado, Ana. Sucesso para vocês, inclusive como forma de marketing, vamos colocar assim, mas o marketing de autoridade, a influência, os gatilhos de autoridade que eu posso falar para o público de vocês é, um dia de feira vocês já fecharam muitos contratos, isso já mostra muito quem são vocês e a confiança que o varejo supermercadista ou outros varejos têm no trabalho de vocês. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Valeu, Felipe, obrigado mesmo, valeu, show de bola. Valeu, muito obrigado. Felipe, Valeu, cara, valeu, obrigado.